Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, tira o sono de muita família com criança pequena. A rinite alérgica na infância. Sabe aquela sensação de que a criança está sempre com o nariz escorrendo, sempre espirrando, um resfriado que não acaba nunca? Se essa cena é familiar, a nossa conversa de hoje vai ser muito útil. Vamos entender melhor a rinite alérgica, que é uma das principais razões para aquela congestão nasal que não vai embora em crianças, principalmente entre os 2 e os 6 anos de idade. E para guiar a gente nesse papo, contamos com toda a experiência do Dr. Sérgio Feitosa, que é pediatra. Então, vamos lá, começando pelo começo. O que é, afinal de contas, a rinite alérgica? Já adianto, não é um resfriado que deu errado, viu? É uma condição bem específica e que merece a nossa atenção. De um jeito bem simples, a rinite alérgica é uma inflamação da pelezinha de dentro do nariz. O que acontece é que o corpo da criança se confunde e começa a tratar coisas que são inofensivas, tipo poeira, ácaro ou pelo de animal, como se fossem grandes inimigos. E é essa briga exagerada que causa todos aqueles sintomas que a gente conhece. Agora, a gente chega num ponto super importante: entender que a rinite vai muito, mas muito além de um nariz fungando. O impacto dela na vida e no desenvolvimento da criança pode ser bem grande. Bom, os sinais mais óbvios são aqueles do dia a dia. A gente está falando daquele nariz que vive entupido, sabe? Daquela coriza bem clarinha que parece não ter fim, dos espirros que vêm rajada e também daquela coceira chata no nariz e nos olhos. Muitas vezes, isso tudo faz a criança roncar ou até dormir de boca aberta para conseguir respirar. E é aí que a gente entra nas consequências que nem sempre são tão visíveis. Pensa bem, um nariz que não respira direito à noite significa um sono ruim. E uma criança que não dorme bem pode ficar mais irritada, mais cansada durante o dia, e isso afeta a atenção na escola. E olha que sério, a longo prazo, respirar sempre pela boca pode até atrapalhar o crescimento do rostinho e gerar problemas nos dentes e na fala. Tá, mas então como a gente tem certeza de que é rinite alérgica? O diagnóstico não é um bicho de 7 cabeças, viu? É um processo que começa com uma boa conversa com o pediatra. Geralmente, o caminho para fechar o diagnóstico passa por essas 3 etapas. Primeiro, o pediatra vai querer saber tudo sobre o histórico de alergias da família e como é a casa onde a criança vive. Depois, vem o exame físico, no consultório mesmo. Em alguns casos, pode ser que peça algum teste de alergia, mas na maioria das vezes, só com a história e os sintomas, o médico já consegue confirmar. Certo. Com o diagnóstico na mão, a primeira e talvez a mais importante frente de batalha é dentro de casa. O controle do ambiente onde a criança vive é simplesmente fundamental. E essa frase, gente, ela resume tudo. Antes de pensar em qualquer remédio, o primeiro passo é garantir que o ar que a criança respire seja o mais limpo e seguro possível. Isso já faz uma diferença gigantesca. E como a gente faz isso na prática? Com algumas medidas bem simples. Olha só. Lavar a roupa de cama toda semana com água quente. Usar aquelas capas anti-ácaro no colchão e nos travesseiros. E tentar diminuir o acúmulo de poeira. Ou seja, menos tapetes, cortinas e bicho de pelúcia no quarto. E claro, nem preciso dizer, né? Zero fumaça de cigarro por perto e cuidado com cheiros muito fortes, seja de perfume ou de produto de limpeza. E agora, uma ferramenta que é um verdadeiro coringa, super eficaz e segura: a lavagem nasal com soro fisiológico. Ela funciona como uma faxina no nariz, sabe? Tira os alérgenos e a secreção, dando um alívio imediato. O segredo é fazer com delicadeza, sem um jato muito forte, para ser um momento de conforto e não de susto. Ok, mas e quando só os cuidados em casa não são o suficientes? Aí entra a parceria com o pediatra, que tem outras cartas na manga para ajudar. E aqui, o ponto-chave é o seguinte: não existe receita de bolo. O tratamento é sempre pensado para cada criança. O médico pode indicar, por exemplo, antialérgicos mais modernos, que não dão sono, ou sprays nasais com corticoides que agem direto na inflamação e são super seguros. E claro, tudo isso sempre com acompanhamento médico de perto. E olha que interessante o efeito dominó positivo disso. Tratar a rinite não é só cuidar do nariz. As vias aéreas estão todas ligadas. Então, quando a gente controla a inflamação ali no nariz, a gente também ajuda a prevenir crises de asma e aquelas chatíssimas infecções de ouvido de repetição. Essa frase do Dr. Feitosa é muito forte, né? Porque ela resume perfeitamente o objetivo final. Um tratamento bem feito melhora o sono, a alimentação, a disposição para brincar, o aprendizado, ou seja, melhora a vida da criança como um todo. Então, é importante ter isso em mente.
A rinite é uma condição crônica, ela vai acompanhar a criança por um tempo. Mas a ótima notícia é que ela é totalmente controlável. Com o tratamento certinho e contínuo, o objetivo é ter uma vida completamente normal, cheia de energia e alegria. E a gente termina com essa reflexão. Se a criança aí na sua casa vive com o nariz entupido ou espirrando, não dá para achar que é assim mesmo ou que uma hora passa. O melhor caminho é sempre procurar o pediatra. Um diagnóstico correto e um plano de cuidados podem de verdade transformar a qualidade de vida e permitir que a infância seja vivida do jeito que tem que ser, com o pulmão cheio de ar e muita alegria.